Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que a graça, a presença e o poder de Jesus esteja agora se manifestando na sua vida, na sua casa. Que você possa, na manhã deste dia, esse dia que o Senhor fez, que você possa receber a bênção do Senhor na sua vida, aí onde você estiver nesse momento. Estamos chegando até você com mais um momento especial, quando nós estamos aprendendo da palavra do Senhor. Esse crescimento nosso na palavra de Deus é fundamental para termos firmeza na nossa fé. Por isso, os domingos, nesse horário, nós criamos esse espaço chamado Encontro com a Palavra, para levar até o seu coração uma palavra de fé, de esperança, de vida, não só para o seu domingo, mas para toda a sua vida. Estamos chegando até você através da Primeira Igreja Batista do bairro Industrial, em Contagem, e também através da Igreja Batista do bairro Águas Claras, Primeira Igreja Batista do bairro Águas Claras, vinculada à Primeira Igreja Batista no bairro Industrial, juntos, unidos nesse propósito de fazer o nome de Jesus conhecido e unidos no propósito de fazer com que nós possamos ter a nossa fé alicerçada no Senhor. Então, você que já está por aí, acompanhado com a gente, permaneça aí. Os que chegarem posteriormente, a mesma bênção do Senhor, espero que venha sobre a vida deles. Os que estarão acompanhando também através dos vídeos publicados, tanto no Facebook quanto no YouTube, que o Senhor possa te abençoar também e encher a sua vida da esperança de Jesus a cada dia. Vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela manhã deste dia, esse dia que o Senhor fez, um dia separado ao Senhor, e podemos, Deus, chegar até o Senhor e falarmos contigo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encher o nosso coração da alegria do Senhor, que é a nossa força. Que o Senhor possa nos renovar a cada momento e nos dar entendimento, abrindo a nossa mente para entendermos a palavra do Senhor. Que esta palavra viva e eficaz, que ela produza transformações nas nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a semana passada nós começamos uma nova série. Nessa nova série, vai demorar algumas semanas, talvez meses. Nós estamos conversando a respeito do mistério da vida, vamos tratar sobre entender o conjunto da nossa vida, a forma de vida nossa, para que a gente possa ter um fortalecimento na nossa vida cristã. Especialmente agora, nesse tempo, em tempo de pandemia, em que nós precisamos estar mais próximo do Senhor, entender quem nós somos, entender qual é o nosso chamado, entender o propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o nosso objetivo durante esses dias que nós tratamos desse tema. Então, no domingo passado, na live do domingo passado, nós começamos então a tratar sobre essa questão do mistério da vida e perguntamos qual o propósito realmente da sua vida. Quantos de nós já fez essa mesma pergunta? E a partir dela, nós então estamos começando dos princípios básicos, princípios elementares mesmo, para termos esses elementos da vida cristã bem definidos e fundamentados em nós. Primeiro nós tratamos sobre o plano de Deus. Qual era o plano de Deus ao criar o homem, ao criar a natureza e colocar nela o homem?
Depois nós tratamos sobre o homem em si, para cumprir o plano de Deus, ele fez o homem para viver para a honra dele. Esse homem que Deus então dotou ali de 3 elementos básicos, 3 partes básicas, que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo é aquele que te leva a contactar com as questões físicas, terrenas. A alma é a faculdade mental, é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e onde nós resolvemos a nossa situação emocional. E o espírito humano é a parte mais interior do corpo do ser humano, e ele foi feito para você se contactar com Deus. João 4:24 fala sobre isso. Deus é espírito, é necessário que os que se aproximem dele aproximem espírito em verdade. Veja, nós ilustramos através de um círculo. Esse círculo são três círculos que estão dentro de um maior. No círculo maior está o nosso corpo, no intermediário está a nossa alma, e no menor, a parte mais profunda do nosso ser, está então o espírito. E entendemos então que Deus fez o homem com a capacidade de, nesse homem, conter o Espírito de Deus. A pergunta, talvez, que muitos fazem é exatamente essa: como pode um ser tão grande, superior a tudo, um Deus santo, habitar no coração do homem? Como pode caber onde ele fica dentro desse ser? Aí é que nós entendemos que ele está lá no espírito, essa parte mais interior do coração do ser humano. É lá que o Senhor criou o espaço para que ele pudesse então habitar. E a necessidade é tão grande que Efésios 5:18 diz para não nos embriagar com vinho, mas enchermos do Espírito. Encher esse Espírito da presença de Deus na nossa vida é fundamental para que nós tenhamos então uma vida de realizações. Mas só que esse homem, ele pecou. Com o pecado veio então a queda. E com o pecado então fez com que o homem se tornasse inimigo de Deus na sua mente. Ou seja, ele não permite que Deus chegue a essa parte mais profunda que é o seu espírito. Na sua mente ele bloqueia a presença de Deus, ele não aceita a presença de Deus, mas o espaço do espírito continua lá. E o que acontece? Quando Deus não habita no nosso espírito, que é o lugar preparado dentro do nosso ser, nós colocamos outras coisas no lugares. Nós colocamos trabalho, nós colocamos deuses, nós colocamos tantas coisas que nós colocamos lá dentro, mas sobretudo o mais grave é quando nós colocamos lá dentro o diabo agindo lá. Por quê? Porque é desse círculo pequeno, dessa parte interior, que vai irradiar vida para os demais. É esse ponto mais interior da vida do ser humano que Deus colocou ali para ele habitar. Quando ele não habita ali, nós colocamos qualquer outra coisa, até mesmo o diabo ali. O que acontece? Ele vai irradiar para a nossa mente, para as nossas emoções e para o nosso corpo a presença dele. Por isso é que as pessoas fazem tantas coisas erradas. Por isso tantos pecados, por isso a imoralidade, a prostituição, o adultério, por isso a corrupção, a mentira, todas essas coisas que afastam-nos de Deus, porque lá no centro, nesse lugar do Espírito, nós colocamos outras coisas. E esse
E esse lugar que é de Deus, que Satanás usurpou esse trono que era para ser de Deus, e nós colocamos ali Satanás ou outras coisas nesse lugar, é exatamente dali que vai agir na mente e no corpo do ser humano. Por isso que a Bíblia fala sobre a questão, chama de homem interior. O homem interior. Então, o homem exterior é o corpo e a alma. O homem interior é essa parte onde só Deus deveria habitar. Então, o pecado, ele trouxe essa consequência na vida do ser humano. Tanto é que nós vamos ver aquele primeiro homicídio. E depois vamos ver o desenvolvimento da raça humana, o pecado, como ele toma conta. E Deus precisa então tomar uma atitude, envia o dilúvio. Tudo como consequência do homem ter tirado Deus do trono da sua vida, do centro da sua vida, e colocado Satanás como governo na sua vida. E isso vai aumentando, vai expandindo, de forma que todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, destituídos estão da glória de Deus. Há uma expansão desse pecado, pecado de não colocar Deus como centro da nossa vida, como essa parte mais interior, que vai então irradiar a vida para todo o restante do nosso corpo. Mas Deus, como nos ama de uma forma tão especial, então Ele providenciou um meio para restaurar esse homem que tirou Deus do trono, da parte interior da sua vida, do espírito que era para Deus habitar. Então ele manda Jesus Cristo como a nossa redenção para poder habitar em nós e nos levar para perto de Deus, para reassumir o trono. Por isso o diabo tentou de todas as formas dissuadir a Jesus, começando ali quando Jesus nasceu, a tentativa de Herodes de matar as crianças, depois a tentação de Jesus e durante todo o ministério de Jesus, né? E até a cruz, até que ele chegou então lá na cruz. Lá na cruz ele então pagou o preço pelos nossos pecados, se fez pecado por nós sem ter pecado. Ele é a nossa redenção, ele é aquele que transforma a nossa vida. Então, meus queridos, a queda do homem não impediu que Deus cumprisse o plano dele. Deus não mudou o plano dele por causa do pecado. No seu plano, Deus primeiramente tornou-se um homem então chamado Jesus, se manifestou como Jesus na nossa vida. João capítulo 1, nós vemos lá o ensinamento nos dizendo que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele se fez homem, ele passou a viver entre nós, e para que consumasse a nossa salvação, então ele morreu na cruz para nos redimir, para comprar-nos de volta, para tirar Satanás do trono da nossa vida. Então ele morreu na cruz para isto, tirando assim o pecado que nos impedia de viver perto do Senhor. João 29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode fazer isso. E quando Ele faz isso, Ele faz para reassumir o trono da nossa vida. Porque, conforme eu disse agora há pouco, esse parte central, quando você visualiza esse círculo de 3 partes, essa parte mais interior, aquela parte mais interior da sua vida, ali onde habita o Espírito, e ele vai irradiar vida para a alma, para os sentimentos e também para o corpo.
Por isso, a Bíblia nos diz que o nosso corpo pertence a Deus. Criou-se uma frase aí, claro que dentro de um outro contexto diferente, né? Meu corpo, minhas regras, né? Na verdade, nós não temos, não é nosso, é do Senhor. O corpo é do Senhor, nós não temos nada. Nós não somos dono de nada, nós não podemos acrescentar uma hora de vida à nossa vida. Não podemos, então não é nosso. Se fosse nosso, nós teríamos domínio sobre ele. Então é do Senhor. E a Bíblia diz que esse nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Ele foi feito para ser o templo do Espírito Santo, ou seja, quando há a habitação de Jesus no trono, lá no centro da nossa vida, ele então vai irradiar esta vida para o nosso corpo e para a nossa alma. Então os nossos pensamentos são purificados, as nossas emoções são transformadas, os nossos sentimentos são mudados e o nosso corpo também muda. Nosso corpo muda porque agora, Paulo diz que nós devemos apresentar os membros do nosso corpo para Deus. Porque houve essa transformação. É só assim, meus queridos, que nós vamos então entender que o Senhor, quando Ele faz isto, em Efésios 2,13, Ele diz que Ele faz isso para nos levar de volta para Deus. Para nos conduzir de volta para Deus. E aí, quando Ele faz isto, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo 45, 1 Coríntios 15 é um texto muito importante para nós estudarmos, seria bom que você se aprofundasse nele aí. Ele trata a respeito das coisas futuras através do nosso corpo, né? Paulo trata aqui de uma forma muito peculiar sobre esse momento da ressurreição. Ele fala em termos gerais, ele diz o seguinte: nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo terreno é semente para o corpo espiritual. Então, ele diz o seguinte: semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Ou seja, quando da morte, o nosso corpo é semente para o novo corpo que vamos receber na glorificação, para estarmos com o Senhor no reino celestial. Por isso a importância de nós termos essa transformação do nosso corpo, essa transformação que vem lá do íntimo do nosso ser e vai irradiando a vida para as nossas emoções e para o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45, Paulo fala assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, falando aqui a respeito de Jesus. O primeiro homem é terreno, diz o versículo 47, o segundo homem, o Senhor, e é do céu. Então ele mostra exatamente essa constituição do nosso ser, para que possamos então participar da ressurreição, para que possamos participar da ressurreição e estarmos com o Senhor para sempre. Isso ocorre, meus queridos, através de uma chamamos da regeneração. O que é essa regeneração? Uma vez que Cristo tornou-se Espírito que dá vida, o homem pode agora receber a vida de Deus em seu espírito. A Bíblia chama isso de regeneração. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Deixe-me ler com vocês. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Nós lemos o seguinte: portanto, cingindo os vossos lombos com entendimento, sede sóbrios,
e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Meus queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa expressão dessa mudança do nosso entendimento, desse processo de mudança da mente e do entendimento, nós então aprendemos que nós precisamos, sim, precisamos de mudanças. Jesus, conversando com Nicodemos, disse que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o que nós entendemos e vemos é que o homem precisa passar pelo processo da regeneração. O homem precisa arrepender-se e crer em Jesus como Salvador, para que lá naquele parte central daquele círculo representando o corpo e alma e espírito que nós já ilustramos para vocês, para que ali naquele lugar Deus reassuma o trono, o lugar que ele separou para ele e que o pecado o tirou de lá. Ou seja, Deus vai cumprir o seu plano, conforme nós falamos, através do seu Filho, para que nós possamos então permitir que Deus possa então agora entrar na nossa vida e assumir o trono, se assentar no trono da nossa vida novamente. Aí você pega esse mesmo círculo que nós representamos no início, a parte final dele, você tem ali o seu corpo, a parte intermediária dele, você tem ali o seu espírito, sua alma, suas emoções. Na parte central dele, ali está Deus. Deus, na parte central, irradia vida para a alma, irradia vida para o corpo. E repito, quando Deus não está ali, o que estiver ali vai irradiar a vida para você. Por isso que nós precisamos mudar a nossa concepção a respeito de Deus, achando que Deus ele habita somente na nossa mente, só habita ali no nosso intelecto. Não, ele habita no íntimo do nosso ser. Sabe para quê? Para transformar nossa mente e nosso corpo. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, nós precisamos ser transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus. É uma transformação interior. Então, quando Deus ele assume o centro, o governo da nossa vida, a primeira coisa que ele transforma é a nossa mente. Primeira coisa é a mente, porque a mente está ali naquele círculo intermediário e essa vida que está agora no centro, Deus está agora no centro. Então a irradiação dele nesse círculo da nossa vida vai primeiramente atingir a nossa mente. Recebemos a Jesus através da nossa mente. Um desejo mental da nossa mente, nosso desejo da nossa emoção, nosso pensamento, nós queremos Deus na nossa vida. Eu quero Deus na minha vida. Então a partir desse momento, quando eu declaro que eu quero Deus agindo em mim, aí ele vai agir na minha mente, mudar, transformar a minha mente. E ao transformar a minha mente, ele transforma também o meu corpo. É isso que nós precisamos, meus queridos, ter muito claro na nossa vida. Para ser regenerado, simplesmente precisamos ir ao Senhor com o coração aberto, honesto, e dizer a Ele, entregar a Ele a nossa vida, dizendo: eu sou um pecador, Senhor. Entra no meu coração, entra nessa parte mais íntima que só o Senhor pode. O Senhor é aquele que sonda o íntimo do nosso ser. Interessante que Davi já entendia isso muitos séculos antes. Quando no Salmo 139 ele faz uma oração pedindo ao Senhor: sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus.
O que está errado lá dentro de mim? Muda a partir do íntimo do meu ser. Então, a partir desse entendimento, meus irmãos, então nós passamos agora a ter uma nova vida com Cristo. E aí nós vamos entendendo todo esse processo. Eu quero, nessa parte final desse momento, desse encontro com a palavra desta manhã, destacar para você o resultado disso em nossa vida. O resultado dessa regeneração, o resultado da vinda de Jesus, da morte de Jesus, de Jesus voltar para a nossa vida, de Deus assumir o governo, o lugar que é dele, do Espírito que é dele, essa regeneração que muda a nossa vida, entregamos a nossa vida ao Senhor para que Ele governe e que Ele assuma o centro dela. Qual o resultado disso em nossa vida? Primeira coisa é que esse homem agora, uma vez regenerado, ele precisa ser batizado. É o próximo passo. Ele entregou a sua vida a Jesus, ele vai ser batizado. Jesus disse, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 também lembra isto. Então, meus queridos, quando há esse encontro com Jesus, que a mente, que o Espírito é mudado, e ali no centro da nossa vida, o governo da nossa vida está nas mãos de Deus, o primeiro passo desse homem que já tomou essa decisão verdadeiramente, a Bíblia diz que é o batismo. Então aí vai começar então um processo na vida desse homem que vai durar toda a sua existência e vai acontecer de forma gradual e vai se espalhar por todo o seu ser, vai se espalhar pela seu corpo, pela sua mente, porque ele vai então caminhando a cada dia. Esse é o processo da transformação, uma transformação que exige então a participação do ser humano. Agora já não é obra de Deus somente, o homem tem que desejar ser então transformado. Isso acontece gradativamente, não é você entregou a vida para Jesus hoje, Deus assumiu o governo da sua vida, então tudo mudou. Sim, tudo mudou na sua vida, mas o entendimento disso vai demorar um tempo para você. Por isso a Bíblia chama de crescimento, crescei na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Esse crescimento se dá então gradativamente, subindo um degrau de cada vez. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás. Um degrau de cada vez. Não adianta você olhar para uma escada e querer subir vários degraus ou olhar o final da escada. Não, você vai subindo um degrau de cada vez. Nessa subida sua, o último degrau do seu crescimento é aquele dia que Jesus te convoca para estar com Ele no reino dos céus. No alto dessa escada que você está subindo, está o reino dos céus preparado para aqueles que receberam a Jesus como Salvador. Então, esse será um processo contínuo, um processo em que nós vamos procurar experimentar essa maturidade em Cristo. Buscamos essa perfeita maturidade em Cristo Jesus diariamente. Todos os dias da nossa vida nós fazemos isto. Então, meus irmãos, é assim que nós vamos então desenvolvendo a nossa fé. É assim que nós vamos desenvolvendo a nossa vida cristã, para que nós possamos estar então preparados para estar com o Senhor. Então, você precisa então crescer. Você precisa desenvolver a sua fé. E aí você tem os ensinos bíblicos em escola dominical, você tem a Bíblia Sagrada, as leituras bíblicas, estamos fazendo aí essa leitura bíblica juntos, de toda a Bíblia. Você tem a oportunidade de servir ao Senhor através do seu corpo. O seu corpo que até então o Espírito de Deus não estava no centro dele e você serviu com seu corpo ao diabo, aos prazeres desse mundo. Agora
quando Deus está no centro, no trono da sua vida, esse mesmo corpo você agora passa a servir a Deus. Ele te deu dons, te deu talentos, habilidades, aí você vai colocar tudo a serviço do Senhor, na obra do Senhor. E é assim que a nossa vida então começa. É assim que nós caminhamos, e assim que nós vivemos. E aí nós entendemos esse grande mistério da nossa vida, da existência da nossa vida, para viver com o Senhor continuamente. Na semana que vem, nós vamos falar sobre a certeza, a segurança e a alegria da salvação. Vamos tratar sobre esses 3 temas na sequência, na semana que vem, nas próximas semanas. Mas hoje eu quero concluir com você, nesta manhã de domingo, desejando que você tenha entendido esse recado do Senhor. Se você ficou com alguma dúvida em alguma área, manda uma mensagem para mim que eu vou te responder. Se você tem WhatsApp, preferível que você mande através do WhatsApp. O meu WhatsApp é o 991354293. Aí você pode mandar a sua dúvida e eu vou tentar respondê-la para você também ali, tá bom? Então fica à vontade para isso. Mas eu quero desafiar você a avaliar então a sua vida. Quem está no trono da sua vida? Quem está no centro da sua vida? A resposta para isto está na sua mente e no seu corpo. Onde está a sua mente, onde está o seu corpo, vai definir quem está no centro, no governo da sua vida. Então essa é uma resposta que somente você pode dar. Eu não posso dar. Só você pode dar essa resposta. Onde Deus está hoje na sua vida? Deus tem que estar no centro da sua vida. Se as suas atitudes e pensamentos não estão em conformidade com Deus, significa que não é Ele que está lá. Tem qualquer coisa lá no centro da sua vida, menos Deus. Então a oração deve ser: Senhor, habita em mim. Que o teu Espírito habite no meu espírito e testifique no meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso que a Bíblia nos ensina, que o Espírito testifica no nosso espírito. O Espírito testifica lá no íntimo, lá onde Deus está, no trono. Ele vai revelar a nós que nós somos filhos de Deus. E como que isso acontece? Através das nossas atitudes. Que Jesus vai chamar isso em João 15 de frutos. Esses frutos que nós produzimos é resultado da árvore que está plantada. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Que Jesus disse, numa mesma fonte, a palavra de Deus vai nos dizer depois, não pode jorrar água doce e salgada, lá em Tiago. Então, ou é do Senhor, ou não é do Senhor. Se não for do Senhor, só pode ser o diabo que está controlando. Ele está dominando a sua vida. É diferente da questão da possessão demoníaca. Não é que você está possesso. Você está fazendo a vontade do diabo, mas não há uma possessão. Então você pode ser liberto desse domínio do diabo em sua vida, para que Jesus assuma o governo dela a partir de hoje. Que você hoje, nesse momento, reavalie a sua vida e entregue a sua vida a Jesus. Se você já fez isso um dia, mas você tem sentido que parece que tem uma coisa errada, tem um vazio, não há um calor espiritual, parece que nada acontece diferente na sua vida, perdeu o prazer de estar na presença de Deus, avalie realmente quem você colocou no governo da sua vida. Será que você tirou de novo Deus de lá? Porque se Deus estiver lá, Ele vai irradiar sempre vida. Porque Ele é vida e vida abundante. Então, se Ele está lá, Ele vai irradiar vida para você. Vai produzir vida em você. Então, Ele vai trabalhar as suas emoções e o seu corpo. Então, se não está fazendo isso, arrependa do seu pecado e volte para o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor nesse dia.
Renove a sua fé no Senhor, você que já encontrou com Jesus. Reafirme diante de Deus: Senhor, eu quero, Senhor, no governo da minha vida. Eu quero ter a minha mente transformada e o meu corpo transformado, servindo ao Senhor, tendo prazer em estar na casa de Deus com os meus irmãos, tendo prazer em servir a Deus com os meus dons e habilidades, tendo o prazer de aprender com a minha mente a palavra do Senhor, a vida do Senhor. Entra no meu coração, entra na minha vida e me transforma para te servir melhor. Faz isso, faz isso. Receba hoje a transformação que vem pelo poder do nome de Jesus. Amém? Que Ele te abençoe grandemente. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço nesse momento por essas pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo e por todos aqueles que terão a oportunidade de ver e ouvir essa exposição desta manhã. Que o Senhor dê a eles o entendimento da palavra do Senhor, dê discernimento a eles. Que o Senhor possa fazer com que eles entendam o recado de Deus para a vida de cada um e que haja uma verdadeira transformação em cada pessoa que nesse momento está vendo e ouvindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor assuma o governo desta vida, Pai. Assume o trono desta vida e que a mente e o corpo dessa pessoa possa ser transformado pelo poder, pela presença do Senhor habitando no coração dela. Em nome de Jesus, meu Deus, é que eu oro ao Senhor e te agradeço por esse encontro com a palavra desta manhã. Que o Senhor nos dê graça para darmos essa sequência nesse crescimento na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero encerrar essa live agora, nesta manhã, agradecendo as pessoas que chegaram, aos irmãos da nossa igreja, aos irmãos da Igreja Batista do Bairro Águas Claras. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês, todos nós, que tenhamos todos um domingo muito abençoado. Que a presença do Senhor esteja na sua vida, na sua casa. Procure estar na igreja, nos cultos, nesta noite, as igrejas que podem, que estão abertas com essa evolução do vírus novamente. Então algumas igrejas já não estão funcionando presencialmente, são apenas online. Mas se a sua igreja está funcionando presencialmente, esteja nela. A nossa igreja ainda está funcionando presencialmente, com um controle rígido, mas ainda está presencialmente. Até a gente tiver essa segurança, a gente continua presencial. Então, você pode participar dos nossos cultos, tanto aqui quanto os que estão em Belo Horizonte, na Igreja Batista, bairro Águas Claras, Rua da Horta 530. Lá você pode também participar. 18 horas lá tem escola dominical, 19 horas tem o culto de adoração ao Senhor. Que Deus possa abençoar a você e os que estão aqui na região do bairro Industrial, a primeira Igreja Batista do bairro Industrial, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1158, bem no centro do bairro Industrial. Aqui você pode participar conosco da adoração ao Senhor e do aprendizado na palavra do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e que Ele sustente a sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Até domingo que vem, 10h15 da manhã, nós voltamos com o nosso encontro com a palavra. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.